Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Espero que vocês estejam muito bem. Fiquei um tempinho aí sem postar nenhum vídeo, tá muito corrido, muitas coisas para fazer, para organizar. E aproveitando um pouco a experiência dessa última semana, não da última semana, das últimas semanas, eu queria trazer um assunto para vocês aqui acerca do valor do estudo, né, do conhecimento em um momento assim onde a tecnologia, a inteligência artificial, todos esses assuntos estão muito em voga e estão numa crescente muito interessante. E uma coisa que eu andei pensando ao longo desses dias, devido a esse boom aí, né, da inteligência artificial, só destacando que esse vídeo não é focado em pessoas da área de tecnologia em si, embora eu seja, né, não é um vídeo que tem esse objetivo, mas é falando de uma forma geral, né, acerca desse assunto e ressaltar um pouco a importância do estudo numa era onde eu tenho informações de forma muito fácil, né? Eu jogo ali no chat GPT ou numa outra inteligência artificial e ali eu tenho uma série de informações e de conhecimentos ali na minha cara já na tela e fica tudo fácil de fazer, fácil de aprender, entre muitas aspas, né? E eu queria falar um pouco, né? Será que é importante hoje, será que é interessante eu me dedicar nos estudos de alguma coisa, em alguma área, sendo que hoje há uma propaganda, um incentivo em acreditar que tudo vai ser substituído pela inteligência artificial. Muitas pessoas estão em crise, né? Estão preocupadas, né, com a carreira, com o que elas vão fazer amanhã, né? Como que elas vão se adequar a esse novo momento, esse novo mercado. E eu queria deixar umas reflexões aqui para vocês. Primeiro ponto, qual a importância assim, do estudo, né? Eu estava refletindo que muitos de nós, creio que não são todos, mas a grande maioria, não estudou porque entendeu o valor do estudo. Mas muitos de nós estudamos porque nós somos meio que forçados, obrigados ali na nossa infância, na nossa adolescência, com aquele discurso de que se a gente não estudasse, a gente não ia ser ninguém na vida, que a gente ia trabalhar em subemprego o resto da vida, que a vida ia ser muito difícil, tudo ia ser muito complicado. E de fato isso tem um pano de fundo ali de verdade, mas eu acredito que nós entramos nesse caminho de estudo com a mentalidade errada, sabe? Eu via na minha infância ali, barra adolescência, o estudo como algo muito árduo, muito chato, né? Eu não gostava muito de estudar todas as coisas, porque eu achava que eu tinha que ser bom em tudo, né? Então, eu sempre gostei mais de exatas, né? E quando eu tinha que estudar a parte de humanas ali, era uma tristeza, era um sofrimento, e eu ficava muito desanimado. E eu sempre ouvia das pessoas que eu tinha que ser bom naquilo que eu era ruim, eu tinha que melhorar. E em vez de estudar aquilo que eu era bom, matemática, eu tinha que estudar, focar naquilo que eu era péssimo, né? E aquilo conflitava na minha cabeça, eu sempre me sentia incapaz, impotente, eu sempre achava que nunca ia dar certo nada e que eu era burro e acabou, não ia aprender nada nunca. E naquilo que eu era bom eu não podia investir, porque eu tinha que ser bom naquilo que eu não era, eu tinha que investir naquilo que eu era ruim, para ficar equilibrado. Enfim, foram vários conhecimentos assim que hoje eu entendo que não são corretos, né? Mas com o passar do tempo, eu comecei a trilhar meu próprio caminho de estudo, né? Então eu passei a estudar coisas que eu gostava. Então eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a estudar matemática, física, que eram coisas que me atraíam mais. Mais à frente eu descobri esse mercado, né, da TI e comecei a estudar diversas coisas, desde a parte de infraestrutura, dados e até chegar no desenvolvimento, que é o que eu mais gosto hoje. E eu comecei a ver que o estudo, ele enriquece o nosso ser. Ele não é necessariamente somente para nos dar um fim profissional, para nos levar a um lugar
de estabilidade financeira, de bens materiais, mas ele é algo que começa a compor a sua personalidade, ele começa a compor quem você é. Ele começa a moldar a sua forma de ver o mundo, a sua cosmovisão, a sua forma de chegar a certas conclusões sobre vários assuntos diversos, né? E eu comecei a ver que o estudo, ele não deveria ser apresentado dessa forma, como algo impositivo, como algo doloroso, como algo chato, embora em alguns momentos vai ser sim árduo, vai ser, não estou falando que estudar sempre vai ser mil maravilhas, né? Porque nós, na condição, principalmente do nosso país, a gente tem que conciliar o estudo com várias coisas, né? Com trabalho, com família, e pessoas conciliam com filhos e com vários outros compromissos. E é uma coisa complicada, eu entendo. Mas eu comecei a ver que o estudo, ele poderia ser algo mais leve. Quando eu tirasse o foco, quando eu passasse a perceber que o estudo, o fim do estudo não era necessariamente ganhar mais ou performar melhor no meu trabalho. O estudo, se ele fizesse parte de mim, isso seria uma consequência, né? Uma consequência para o futuro. E eu não precisava ficar pensando no futuro, eu precisava só melhorar todo dia um pouco. Eu só precisava todo dia enriquecer mais meu conhecimento, aprender uma coisa nova, aprender a fazer aquilo que eu mais gosto, né? Aquilo que eu tinha vontade de aprender, que eu vi outras pessoas fazendo e eu falava, cara, eu quero ir por esse caminho, eu quero aprender a fazer isso. Mas sem pressa, sem ficar apostando corrida com os outros, sem querer ficar olhando para o lado, fulano aprendeu isso em um mês, mas eu estou demorando 3. Não importa, né? O importante para mim é aprender aquilo. Eu não estou apostando corrida. Mas e se isso ficar defasado no mercado? Não importa. É uma coisa pessoal. Eu quero aprender para mim, né? Não, se isso for me dar algum retorno lá na frente, e vai com certeza, talvez não necessariamente aplicando aquele conhecimento, e para ficar mais fácil, talvez eu estou sendo um pouco prolixo aqui, mas deixa eu tentar ser mais claro. Na nossa vida, você provavelmente já teve essa experiência. Você já fez várias coisas, já trabalhou de várias coisas que não tem nada a ver com o seu trabalho que você executa hoje. Mas vários microconhecimentos que você adquiriu nessa jornada, eles te ajudam hoje, de uma forma que talvez você nem consiga explicar e talvez nem entenda de onde esse conhecimento veio e como você aplica ele hoje, sendo que são assuntos totalmente diferentes, né? Às vezes você trabalhou num delivery, num restaurante, e você trabalhou no estoque, e hoje você trabalha na área, sei lá, medicina, ou trabalha com engenharia, ou trabalha na área de TI, mas vários conhecimentos que você agregou ao longo desse caminho, eles facilitaram a sua forma de assimilar o conhecimento da sua área hoje. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a ver que nada que eu aprendi foi em vão ou foi inútil. E isso tirou do meu coração, assim, aquela inquietação em... Nossa, isso que eu estou aprendendo pode ficar obsoleto, isso que eu estou aprendendo pode se tornar inútil. Não é inútil, né? Isso que você está aprendendo, por mais que essa ferramenta, essa situação, ela possa passar, ela possa ficar obsoleta, o conhecimento que você aprendeu, o que você agregou ali, ele vai ser utilizado em outras coisas, porque as coisas novas que são criadas, elas na verdade não são criadas, elas são aperfeiçoadas. A maioria das coisas já existem, mas elas são modificadas, elas são... aumenta-se o nível de complexidade delas, mas elas têm um pano de fundo, né? Hoje, quando nós vemos a inteligência artificial, muitas pessoas, né, por falta de conhecimento, pode até achar que é algo místico, né? Tipo, nossa, mas como que isso aqui consegue me responder, consegue me entender? Mas quando você vai vasculhando ali e vendo a arquitetura, a engenharia que tem por trás ali, você vai chegar num binário ali da mesma forma como é qualquer outro software, né? Qualquer outro sistema. E você vai ver que foi apenas um aumento de complexidade, de ramificações ali no conhecimento, que foram sendo juntados ali e se tornaram algo novo, mas que está carregado de coisas antigas, né? Coisas que já existiam. E eu queria deixar isso para vocês, né?
nós vivemos num mundo de muita ansiedade, né? Tudo é hiper, tudo tem que acontecer rápido, tudo tem que virar, eu tenho que correr, eu tenho que fazer. Descansa um pouco, sabe? Descansa sua mente, estude aquilo que você realmente gosta. Não fique olhando para a questão financeira apenas, isso é importante e você deve ter inteligência na hora de escolher um mercado, você deve estudar o mercado, você deve olhar como está a questão de emprego, de oferta de trabalho e tudo mais. Mas quando deixa que o estudo ele se torne parte de você. Estude aquilo que você gosta, se aperfeiçoe naquilo que você é bom, né? Essa história de estuda aquilo que você não é bom para você ficar equilibrado, você vai ficar medíocre. A verdade é essa, né? É melhor você estudar o suficiente daquilo que você é ruim, para você não ser um completo ignorante naquilo, mas foca naquilo que você é bom. Se especialize nisso, porque é mais fácil você se dar bem em algo que você tem mais facilidade e que você gosta mais do que você ficar batendo cabeça com algo que você não gosta muito e não tem muito interesse, né? Então, eu queria deixar essa reflexão, esse conselho, principalmente para os mais jovens, né? Não que eu não seja jovem, mas tem pessoas que nasceram nessa era e estão totalmente ansiosas e não sabem o que fazer, para onde ir. E eu gravei esse vídeo pensando em você, sabe? Descansa um pouquinho, estuda, não estuda porque seu pai, sua mãe tá te pedindo, não estuda porque o seu chefe tá te cobrando, estude por você mesmo. Goste daquilo que você está estudando, tente investigar aquilo, buscar as origens, como que era antes, por que é assim hoje, por que isso existe, tudo existe para resolver alguma coisa. Então, o que isso veio resolver? Qual que é a origem do problema? Qual é o problema que isso veio solucionar? Então, não seja superficial nas coisas, né? Hoje nós temos essa grande facilidade de informação, mas é tudo superficial, né? Você não consegue se aprofundar em nada. É tanto conhecimento, né? É igual um self-service, né? Quando você chega lá, você vê tanta comida que você nem sabe o que comer, você perde até a fome, né? Você vê aquele monte de coisa, na hora que você olha pro seu prato ali, tá cheio de coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, já tá totalmente sem nexo ali, e acaba que você sente sempre que, poxa, eu me alimentei disso, mas eu não me sinto saciado, eu sinto que eu precisava de mais tempo ali, eu sinto que eu precisava de comer mais, né? Basicamente seria isso, mas não há espaço, né? Então, assim, pare de desperdiçar seu tempo com essas pessoas também que ficam toda hora, os cavaleiros do apocalipse, né? Toda hora falando que certa área vai deixar de existir, que isso vai ficar defasado. Foca no seu estudo, foca no seu estudo, segue ali a sua estratégia, se atualize dentro do que é necessário, mas entenda que o conhecimento ele não é inútil. Se você aprendeu algo, você vai aplicar isso em algum momento da sua vida. Aquilo ali vai ser importante para você na sua jornada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e valeu!